Oi, gente, bom dia, tudo bem? Ou boa tarde ou boa noite para quem vai ver o vídeo depois. Aqui é a Yala Martelo. Vim bater um papo hoje sobre códigos sagrados, alimentos, constituição corporal, saúde, pareamento dos campos vibracionais de amor, luz, vida e cura com o nosso corpo físico e como isso pode te ajudar. Isso pode te ajudar te trazendo a consciência que o teu vivenciar interno pode estar pareado com a tua verdade divina a nível corporal, tá? Então, vamos começar explicando um pouquinho. Bom, eu sou uma pessoa que sempre traz, a sugestão de consumir alimentos saudáveis. Sou uma pessoa que admira muito o estilo de vida saudável e eu busco sempre padrões saudáveis para minha vivência, até onde eu sou capaz, até onde eu consigo, e eu sempre me empenho para que isso melhore cada vez mais e cada vez mais. Isso acontece comigo também na alimentação. É um chamado meu que eu tenho desde pequena de alma, tá? E aí eu vou contar para vocês de onde veio isso. Eu não sabia nada de nada, cresci com uma alimentação bem. Não era uma alimentação saudável, comia muitas massas, não era nem arroz e feijão, era muitas coisas assim, muito variadas, não tinha os nutrientes que o corpo precisava, saúde, da nutrição. E aí, quando eu descobri que a minha mãe estava doente, brotou da minha alma. E foi bem na alma mesmo, eu não tinha visto em nenhum outro lugar. Poxa, vamos buscar alimentos que podem fazer esse tratamento. E comecei a pesquisar quais seriam os alimentos que tratava aquela questão que ela tinha. Cheguei para ela com uma lista de alimentos. Mãe, isso aqui pode tratar essa questão sua. Busca mesmo. Eu acho que eu nem tinha ido para a faculdade ainda. Então aí eu vejo que foi uma coisa que vem de dentro do meu ser, sabe? Que desabrochou da minha alma como cura. E aí eu fiquei uns anos na peleja, para alimentação saudável. Não logo depois disso. Isso era só uma coisa que eu sabia. Aí fui pra faculdade, fui pra outra cidade, aí alimentei do jeito que dava. Mas depois surgiu muito forte essa busca pela alimentação e depois eu fui entendendo o porquê disso. E hoje eu consigo trazer para vocês um porquê dentro da saúde e dentro das necessidades da espiritualidade também, tá? E é isso que eu quero trazer aqui hoje. Tudo que eu entendi depois de anos e anos e anos de estudos, vivências e conversas interiores com o meu coração, com a minha alma. Bom, todo mundo já sabe ou devia saber que o que a gente come é o que constrói o nosso corpo, certo? São os tijolinhos que a gente põe. Então, te convido a buscar os melhores tijolos para construir o seu corpinho. Afinal, você merece o melhor mesmo, o mais saudável, O que vai te construir da melhor maneira. E eu acredito que a gente deve buscar isso, sabe? Trazer pra gente o melhor, o que vai deixar a gente cada vez mais leve, cada vez mais equilibrado, cada vez mais tranquilo. Visto isso, eu admiro muito todas as nutris, abençoo para que todas as nutris tenham sucesso. Acredito em trazer essa alimentação de ingerir os nutrientes necessários. Então, comer os carboidratos, as proteínas e muita cor, que se configura em salada e frutas, certo? Colocar isso na rotina, porque isso vai construindo o seu corpo e já eu vou explicar por que essa construção mais tranquila, mais adequada, ela é importante para Deus que mora dentro de você. Eu vou chegar lá. Então eu quero trazer isso, esse convite para você ir trazendo essa alimentação bem colorida, bem equilibrada, assim, no dia a dia, porque é no dia a dia que se faz, na rotina. E aí eu tenho a consciência também, como pessoa e como terapeuta e como pessoa que vem falar nas redes sociais,
de que vivemos em uma sociedade onde tem muito industrializado, tem muita adaptação de alimento, tem uma vertente do alimento, não é uma vertente, mas é um lado do alimento que chama comfort food, a gente desconta o nosso emocional na alimentação, e tudo isso acontece, né? Então, como que eu trago isso para que isso aconteça de maneira equilibrada para o ser? Pega um plano, põe esse plano de base para você ter uma alimentação equilibrada com as cores que você precisa, com os nutrientes que você precisa, para você ter uma construção boa, uma estrutura boa de corpo. E insere, vez ou outras, esses alimentos, tá? Vez ou outras, de maneira pontual, de maneira tranquila também, para que o seu corpo emocional tenha esse feedback, mas tenha em mente que tem uma grande diferença que vai ser feita no seu corpo quanto mais limpo esse alimento tiver. Mas não bitole, por favor. Não entre na bitolação do alimento. Tem que ser 100% sem agrotóxico. Faz uma maneira mediana de procurar umas verduras, uns legumes, umas coisas boas. E aí eu vou te ensinar umas coisas muito legais aqui pra gente viver bem, sem bitolar, com alimentação assim. Então aí a gente vai tirando aos poucos os ingredientes prejudiciais. O que eu mais recomendo de tirar é o açúcar e as gorduras hidrogenadas, né? Que realmente isso já se sabe mesmo que não traz, pode até ser gostoso, mas não traz equilíbrio vibracional, mental, né? Porque altera as cascatas de metabolismo do organismo. E a gente quer construir aqui um corpo fluido, certo? Por que esse corpo fluido? Por que eu falo disso? A minha intenção é fazer pontes firmes da sua alma, da sua essência, com cada célula do seu corpo, tá? E aí eu tenho que começar pelo físico, te falando como que isso é o ideal ser construído no físico. Ideal e possível, não é tão perfeito, não precisa ser perfeito. Você não precisa bitolar e parar de comer carne. Apenas faça uma alimentação onde você tem os nutrientes de uma forma tranquila, de uma forma limpa, até onde for possível para ti, tá? E para sanar esses padrões emocionais, vez ou outra, viajar por esses industrializados, que é o que tem na sociedade, né? Para você se sentir parte da sociedade também, mas vez ou outra, pontos de equilíbrio, né? Agora vamos lá para outro assunto. Trouxe aqui alimentação, instância física. Agora vamos falar de uma coisa que essa parte da alimentação você acha facilmente todo mundo falando. Essa parte agora é uma parte, assim, uma exclusividade que outras pessoas falam também, mas é coisas que eu espero e eu abençoo para que sejam faladas mais e mais e mais. Eu tô aqui fazendo minha parte para isso. Códigos de Deus, códigos sagrados. Bato na tecla das letras em hebraico, certo? O que acontece? O Deus vivo, ele existe dentro de nós e em um ponto específico pulsante de maneira mais nítida fora também. E o nosso Deus vivo, ele se chama Yod-Hei Vod-Hei. Ele tá dentro de você e fora e tá em tudo, tá? E aí o que acontece? Cada alma tem os seus códigos específicos, que são letras de fogo em hebraico, que são letras vivas e espirituais que ressoam com o seu DNA e elas vivem no seu corpo, nas suas células, tá? Letras de fogo em hebraico, que ressoam com os códigos de Deus. Isso que eu chamo que são os códigos de Deus dentro da gente. É basicamente como Deus te escreveu. Falou, eu vou criar essa essência aqui com muito amor, e vai ser assim, assim, assim. Quando a gente faz, tipo assim, desenhos ou produções nossas que a gente põe muito amor, uma fica diferente da outra e todas são lindas, né? Bonitas, cada um do seu jeitinho. E é assim que Deus faz também. Claro que não é assim, não é transmitível em fala, mas é mais ou menos como que o meu ser humano consegue falar para o seu ser humano, explicar esse processo, através dessa composição de letras em hebraico, que pulsam junto com cores,
junto com som, né, música, e é um pulso muito vivo, sabe? Pulsa com luzes também. Isso é algo muito profundo que a gente está passando, assim, a pincelada. E essas letras, elas estão presentes em você, na sua composição e em tudo ao seu redor, em toda a composição do universo e de maneira mais pulsante na natureza. Por isso que você ingerir natureza, comer coisas mais natural possível é muito legal. E aí eu vou te ensinar aqui um jeito de ficar mais legal ainda, mais potente ainda, para ativar o melhor potencial de cura que tem naquela comida, tá? Então, comer coisas legais para construir um corpo funcional e fluido, legal? Então, letras de Deus que existem, que compõem a sua alma, a sua essência, fazem você vibrar. Essas letras, o ideal é que elas sejam cada vez mais e mais e mais lembradas pelas suas células. Você pode visualizá-las pulsando no seu corpo. Então, eu faço um convite para você agora. Visualizar essas letras em hebraico de fogo pulsando em cada célula do seu ser. Se visualiza na tua tela mental com essas letras pulsantes vivas e vê que elas estão felizes por você estar reconhecendo-as, tá? Isso nutre a gente, isso nutre uma energia de alma, de essência no nosso corpo. Quanto mais a gente conecta a nossa essência com a nossa alma, com o nosso corpo, mais leve a gente se sente, mais vivo a gente se sente, mais livre, sente mais amor, sente mais luz, faz as coisas com mais tranquilidade, tá? Isso é um ponto de força muito grande que você pode aplicar no teu dia a dia, que eu tô te passando também. Visualizar essas letras no seu corpo todos os dias. Deve ter um post meu aí que exemplifica como que são essas letras, se você quiser pesquisar também. Mas isso é muito legal se fazer, pelo menos 5 minutos por dia. Outra coisa que pode se fazer é o canto de mantras em hebraico, que vai nutrir esse pulso dessas letras dentro de você. E aí, o que eu descobri recentemente? Para você interagir com essa criação viva, com essas letras vivas na sua alimentação. Dá para interagir com tudo, né? Mas principalmente na sua alimentação, para firmar essa união corpo-espírito. Então, é o seguinte, fazer comida ou pôr comida no prato e se alimentar, você pode fazer o quê? Reverenciar os códigos do Deus vivo que estão presentes ali naquele alimento e abençoar ainda com a luz, o amor e a vida que você tem no seu coração. Então, você reconhece que existe esse pulso divino, essa escrita sagrada ali, naquela natureza, ali na sua frente, naquele alimento. Você ativa isso, né, com a sua consciência, se conecta com isso. E aí, nisso, você vai estar ativando todos os potenciais mais puros do alimento mesmo. E o alimento vai poder te trazer a cura vibracional que ele traz, o modo dele de amar, porque cada coisa da natureza tem o seu modo de amar. Quando você reverencia o Deus vivo, as letras do Deus vivo dentro dos elementos, né? Aquilo pode te trazer da melhor maneira possível a forma de amor que existe ali, entende? Então, a luz que tem naquele alimento é disponibilizada para ti de maneira mais fácil. E o alimento ele pode simplesmente ser quem ele é, né? Trazer o que ele pode trazer da melhor forma que ele pode quando você faz isso. Então, isso age na potencialização de todos esses pontos positivos. E aí tem outro ponto positivo que acontece também, que quando você faz isso, você está ativando esses códigos sagrados, certo? Então, você quebra qualquer tipo de emanação negativa que tiver ali. Se a pessoa, por exemplo, for comer no restaurante, a pessoa foi fazer a comida de mau humor, xingando, ou falando umas coisas muito loucas, aquilo acaba indo pro alimento. Tem vezes que a gente até percebe, come, passa mal um pouquinho, né? Porque a energia ela é transmissível, sim, sabe? Então, quando você reverencia esses códigos sagrados de Deus presentes naquele alimento, abençoa com amor, luz e vida do seu coração,
essas energias elas começam a desfalecer, a se quebrar daquele alimento e você permite que ele verdadeiramente te nutra, tá? E nutra não só o seu corpo, da maneira física como a gente conhece, mas também nutra a sua alma, com a própria alma dele, né? Então, isso é uma coisa muito preciosa que eu recebi, eu descobri, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, eu quis entregar aqui para vocês, para que vocês utilizem no dia a dia e vejam como isso te toca, como isso não toca, se quiser compartilhar com alguém. É algo muito precioso que eu descobri a partir de um ponto muito puro do meu ser, né? E quis trazer para vocês. E aí, como adendo também, eu queria trazer sobre carnes, né? Quando tem essa ingestão de carnes, a gente traz a consciência de que um animal que tem uma alma, uma consciência, estava ali, ele existia e agora ele está morto. O que a gente faz, né? Não fica falando assim, eu não como carne porque o animal morto, sofrimento. Não pega na vibração do sofrimento, não abomine a carne. Respeite o seu corpo. Se o seu corpo quer carne, dá a ele carne. Mas dá de uma maneira mais inteligente, tá? Porque é do processo natural do ser se refinar. À medida que ele vai tirando vibrações coisas, padrões psicológicos, vibrações mais pesadas, ele busca alimentos mais leves também, né? Então, é natural você ir saindo desse ciclo da carne, mas ele existe e tá aí, tem uma função, ele tem função de proteína, ele tem função de construção do corpo, ele tem função de dar uma aterrada, dar uma segurada em algumas energias. Então, como que a gente faz isso? De uma maneira bem inteligente para interagir com a criação de Deus e trazer uma cascata de bondade, uma cascata de expansão de luz, amor e vida. Você olha aquela carne no seu prato, você reverencia os códigos de Deus, abençoa com luz, amor e vida, e ainda mais você abençoa a alma daquele animal que deu a vida por isso, para que essa luz, amor e vida que você abençoa chegue até ele e ele consiga usar isso para a evolução de alma dele. Nisso você ajuda aquela consciência daquele animal, que é diferente de uma consciência humana, mas também são consciências em evolução. Você se ajuda porque você está interagindo com a criação de uma maneira muito bonita, de uma maneira reverente, tá? De um ponto de humildade. Então, basicamente, hoje o que eu queria trazer para vocês era sobre isso, sobre uma alimentação legal, né? Priorizar uma alimentação legal, porque é o que vai construir o teu corpo. E você merece ter um corpo muito bem construído, muito saudável, porque isso vai te trazer mais fluxo de energia, mais harmonia, e é um processo, não se cobre muito. Trabalhe dentro do equilíbrio, dentro do que você pode naquele momento. Existe a sociedade com muitos alimentos industrializados, com muitas estratégias dentro da indústria alimentícia, coisas que tampam um pouquinho esses códigos vivos dentro da gente. O que é legal? Aprender sobre essas coisas, procurar sair delas, né? E de vez em quando, para você se tornar um ser humano funcional na sociedade, come, mas assim, come pela socialização. Às vezes tem o ponto do comfort food, olha por que você está precisando desse comfort food também. Fazer tudo isso na leveza, tá? Isso requer um acompanhamento nutricional, né, com uma nutri capacitada. Eu reverencio o trabalho de todas as nutricionistas, acho incrível. E aí o meu trabalho principal é trazer para você, Deus está aí dentro do teu alimento, tem um jeito de você se alimentar e ativar os pontos de amor, luz e vida, que é esse, ativar o ponto divino do alimento, que é esse. Isso vai fazer bem para o seu corpo físico, e isso vai fazer bem para você se reencontrar mais e mais e mais com a tua alma no físico, em terra. Por quê? O encontro com a alma não é uma coisa que a gente tem que ir lá longe.
que a gente tem que sair do corpo para achar Deus, para ir para a espiritualidade, é dentro. Então você tá dentro de si e dentro do teu templo físico você se sente, né? Essa é a coisa mais bonita, você se sentir dentro de si e se amar e se acolher e até ver os seus próprios códigos e amá-los e acolhê-los, ativá-los para que você possa trazer bem ao mundo, benfeitoria, amor, luz, vida, cooperação, tá? A minha mensagem era basicamente essa. Fica com Deus.